Olá, tudo bom? Mais um vídeo aqui, mais uma aula, mais um comentário, um pouco mais aprofundado, mais ou menos ali na linha do que eu fiz com o Taxi Driver dessa vez. Eu vou falar do Comboio do Medo, filme de William Friedkin, Sorcerer no original. Esse nome Comboio do Medo é uma variação do título do livro que deu origem a esse filme chamado Wages of Fear, Le Salaire de Peur, Le Salaire de la Peur. É uma coisa assim, do Georges Arnaud, e que também tem a sua versão mais famosa, mais respeitada, mais celebrada, do diretor francês Henri-Georges Clouzot, O Salário do Medo, com Yves Montand, que é, em vários sentidos, superior ao filme que eu vou falar agora. Essa aqui é a versão da New Line, ela também está contida nessa caixa aqui da Obras-Primas do Cinema, um box especial do Henri-Georges Clouzot. Junto tem O Assassino Mora no 21, Sombras do Pavor, Mistério de Picasso, mas o carro-chefe mesmo é O Salário do Medo, uma versão restaurada muito interessante, muito bonita. Mas outro dia eu falo do Clouzot, pretendo falar dele até porque tem mais filmes ali em cima dele, Prisioneira, Diabólicas e tal. Hoje o assunto é o William Friedkin. Primeiro, antes de falar do filme propriamente, eu tenho que falar um pouquinho do William Friedkin. Eu vou dedicar um vídeo mais sobre a carreira do Friedkin, até para falar de outros filmes que são primordiais na história do cinema, não só no viés comercial, tipo O Exorcista e o Operação França, mas num viés artístico, como Parceiros da Noite. Eu já havia escrito uma vez sobre o Parceiros da Noite, está no site Cineplayers, se não me engano, na parte de comentários de leitores, onde eu escrevo um pouco, não, escrevo bastante sobre o Parceiros da Noite com o Al Pacino. Então, o Friedkin, aqui nessa caixa Operação França 1 e 2, Operação França 2 é dirigido pelo John Frankenheimer. É um ótimo filme também, eu recomendaria, sim, mas o Operação França 1 é uma obra-prima. Aqui tem Caçado, com o Benício Del Toro e o Tommy Lee Jones. Jade, filme super jogado para trás, aí, subestimadíssimo. Possuídos, Bug. 12 Homens e uma Sentença, a versão para TV que ele fez, um remake do filme do Sidney Lumet, que é uma obra-prima. Os dois são ótimos. Rapazes da Banda, aqui da coleção que eu tenho, é o filme mais antigo dele. Não é o primeiro filme dele, mas é o mais antigo que eu tenho. Killer Joke, Causou. Parceiros da Noite, como eu já falei. Regras do Jogo, que também é com Tommy Lee Jones. Esse aqui é um filme, vamos dizer, mais de direita aí. Tem as questões militares aí, justificando ações extremas, é um filme bem polêmico, como toda a obra do Friedkin, na verdade, polêmica. Golpe Muito Louco, esse nome ridículo para The Brink's Job. Viver e Morrer em Los Angeles, que é um cult classic aí, maravilhoso, na mesma linha do Operação França, eu diria. Se o Operação França ele transpira anos 70, o Viver e Morrer em Los Angeles transpira anos 80, assim como o filme da Catherine Bigelow, o Caçadores de Emoção, vai transpirar essa virada dos anos 80 para os anos 90, né? Aliás, o Friedkin é um grande influenciador da obra dela, da Catherine Bigelow, que eu falei no outro vídeo sobre A Hora Mais Escura e o Guerra ao Terror. E aqui em cima, Exorcista, né, que é o filme mais famoso dele. Eu fico na dúvida se faz um vídeo sobre o Exorcista ou não, porque tanto já foi falado, tanto já foi escrito, tanto já foi dito, tanto já foi perguntado e respondido, seja pelo próprio William Friedkin, seja por especialistas em cinema, seja por pessoas que só gostam de cinema, mas não se aprofundam tanto nos assuntos. Enfim, uma série de questões. Talvez eu fale mais pelo viés do estudo que eu faço, pessoalmente, que é estudando mitologia cristã, dentro de obras de arte, não como religião, mas como estudo mesmo, observando os escritos cristãos, principalmente não, obviamente a Bíblia, talvez o único escrito cristão que interesse. O resto é especulação de fé e religião, que é muito mais voltado a uma doutrinação do que propriamente a um estudo mitológico, dentro de obras de arte, no caso, né, a Bíblia transposta para obras de arte, transpostas para a contemporaneidade, como é o caso de um estudo meu que também faço, que é estudar Nelson Rodrigues dentro da ótica da mitologia cristã, e isso vai ser assunto para um outro dia, para um outro vídeo, para uma outra aula. Eu dou alguns cursos sobre isso também. Quem quiser pode entrar em contato aí no direct da vida. Tem meus contatinhos no Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais. Sou lá muito ativo também não com essas coisas de rede social, porque eu estou ocupado em estudar, né, que é mais interessante, mais importante. E nisso eu vou fazer uma análise do Sorcerer. Eu vou me recusar a falar o Comboio do Medo, que é um nome meio idiota. Parece filme de terror, ainda mais considerando que é o diretor do Exorcista. Muita gente foi ver Sorcerer, Feiticeiro, como sendo um filme de terror e, enfim, ele capotou na bilheteria, foi um fracasso, um fiasco terrível, custou caríssimo e não pagou-se um quinto do orçamento do filme. Ele teve outras versões, principalmente na Europa, as versões com quase meia hora a menos, ou mais ou menos, uma coisa assim.
Dá para encontrar no YouTube as cenas que foram cortadas, as cenas que foram tiradas do filme. Você encontra no YouTube e aí você percebe que o filme seria bem menos aprofundado, bem menos forte simbolicamente, né? Essa versão que está aqui nessa caixa da Versátil, o Cinema da Nova Hollywood, que aliás saiu até recentemente o volume 2, bem legal, que é Cinema da Nova Hollywood, cinema do final dos anos 60, e a principal coluna vertebral ali dos anos 70 do cinema norte-americano, hollywoodiano, onde surgiu cineastas como Scorsese, Coppola, Michael Cimino, o próprio Woody Allen ficou famoso nessa vertente, o Robert Altman, Jerry Schatzberg, que fez Os Viciados, que está aqui embaixo, aliás, Os Viciados e O Espantalho, filmes completamente fora da caixa. O Friedkin não é tão fora da caixa, mas ele faz filmes suficientemente desafiadores para o espectador, não são filmes fáceis, incluindo O Exorcista, que muita gente só encara como um filme de terror. Na verdade, não é um filme de terror, é um drama com toques sobrenaturais. E nisso, nesse meio de sucesso, Operação França ganhou 5 Oscars. Foi um sucesso, todo mundo foi ver. E O Exorcista nem se fala até hoje, é tido como um dos primeiros grandes blockbusters ali, antes mesmo do Tubarão, né? O Tubarão viria 2 anos depois. Poderoso Chefão foi no ano anterior, foi grande sucesso, mas não foi tanto quanto O Exorcista, e esses dois não foram tanto quanto Tubarão. E em 77 ele me lança essa aventura maluca na linha do Apocalipse Now, né, do Coppola. Para quem não sabe, o Apocalipse Now teve uma produção muito complicada, muito caótica. Coppola quase morreu, Martin Sheen, o ator principal, quase morreu. Aqui foi a mesma coisa, ele também teve problemas de saúde, a equipe pegou malária, teve que demitir todo mundo. Eu gosto desses filmes mais limítrofes, né? Esses filmes a pessoa pega a câmera, pega a equipe, vai pra selva e se mata lá para fazer o filme, volta quase morto, mas volta com o filme na mão, né? O Apocalipse Sinal, como eu já disse, esse aqui, o Fitzcarraldo, do Werner Herzog, né? Talvez seja o maior exemplo de megalomania desses diretores malucos que vão pro meio do mato para filmar as coisas. O próprio Antonioni, mesmo não fazendo um filme sobre jornadas e não sei o quê, ele fez A Aventura, um filme sobre um relacionamento que acaba com o desaparecimento da esposa, e aí eles vão para uma ilha deserta, e a produção ficou um tempo presa nessa ilha deserta, que é uma rocha, não tinha nem grama no negócio, não tinha comida, não tinha luz, não tinha nada, os geradores pararam de funcionar, o dinheiro acabou, a mesma coisa esse aqui, eles passaram perrengue no meio do mato, e o Friedkin, né, por amor e ódio a si mesmo, né, porque ele sempre teve essa veia meio autodestrutiva, vamos dizer assim, ele faz esse filme aqui na base do soco, contra tudo e contra todos, né? Inclusive o filme foi boicotado pelos próprios estúdios. Saiu no mesmo ano do Star Wars, todo mundo queria ver filmes mais escapistas do que filmes questionadores, mais profundos, e Star Wars foi o sucesso que foi, né? Fazer o quê? E Sorcerer foi jogado no limbo. Ficou acho que uns 35 anos em disputa judicial entre estúdios e o próprio William Friedkin. Ganhou a causa em 2013 ou 2014. Houve uma restauração do negativo original, passou para o digital. O Friedkin fez a montagem dele, a versão que ele queria, com bem menos falas, muito mais imagético do que propriamente um filme com explicações, falas e gente explicando a situação. É o que acontece, perdão, é o que acontece, por exemplo, no filme do Clouseau. Eu, pessoalmente, prefiro o do Friedkin, eu reconheço a superioridade técnica do filme do Clouseau, mas o filme do Clouseau, ele é sociopolítico, importantíssimo, né? E o do Friedkin é mais mitológico, é mais filosófico, vamos dizer assim. E aí teve um lançamento, à altura da obra-prima que esse filme é, no Festival de Veneza, e aí começou a demonstrar-se um interesse do público por redescobrir essa obra. Muita gente está redescobrindo esse filme, e muita gente considera o melhor filme de William Friedkin. Eu tenho dúvidas, é dos melhores, com certeza, mas eu gosto demais do Parceiros da Noite também. Fica complicado comparar os dois, eles são muito diferentes. O William Friedkin ele tem essa coisa meio parecida com o Sidney Lumet, de se adaptar ao gênero e transformar aquilo num filme dele, né? Então ele vai fazer comédias, entre aspas, que é o Golpe Muito Louco, né? O Brink's Job, e Uma Tacada da Pesada, que título ridículo também, né? Golpe Muito Louco, Tacada da Pesada, fica difícil defender o cara desse jeito. Mas o original se chama Duel of the Century, com Chevy Chase, a Sigourney Weaver e o Richard Pryor. Tem esse senso de humor, mas ao mesmo tempo é um filme sério com a pegada William Friedkin. O filme de melhor senso de humor, mais maluco dele é Killer Joe, aqui no Brasil saiu como Killer Joe, tracinho, matador de aluguel.
precisa ter o título idiota. O Killer Joe com o Matthew McConaughey, lançou o Matthew McConaughey como ator de verdade, né? Que até então ele estava fazendo comedinha idiota, romântica, ou fazendo melodrama, tipo Amistade do Spielberg. Enfim, eu nem... Coitado do Matthew McConaughey, demonstrou ser um bom ator, catapultou a carreira dele, culminou no True Detective e no Oscar para ele com o Clube de Compras Dallas. E o Friedkin continuou no ostracismo, curiosamente, depois mesmo do Killer Joe lançando o Matthew McConaughey. O Friedkin, ele caiu, ele entrou em decadência por causa do Sorcerer e por causa do Parceiros da Noite. 2 filmes incompreendidos na época, muito pouco assistidos, sofreram represália, principalmente Parceiros da Noite, sofreu represália antes de ser lançado, o que diz muito da sociedade, né? Você censurar algo antes dela ser propriamente analisada. Enfim, o Sorcerer foi um fracasso retumbante. Porém, o filme ele tem uma força temática, filosófica muito, muito interessante, muito forte. Ele tem uma força muito reflexiva, ele faz a gente pensar sobre vários assuntos à medida que o filme vai avançando, vai fazendo a gente pensar sobre nossa condição, né? E nisso eu quero entrar em 2 temas específicos que o filme aborda, do mito de Sísifo. Sísifo, para quem não sabe, é o homem que carrega uma pedra nas costas até o cume de uma montanha, deixa essa pedra lá e ela rola montanha abaixo até os pés da montanha. Sísifo tem que descer, pegar essa pedra, colocar nas costas, carregar tudo de novo. Ela rola de novo, ele pega de novo, sobe tudo de novo, ela rola para baixo tudo de novo e eternamente nesse castigo. Sísifo foi um personagem mitológico que era muito mal visto pelos deuses e esse castigo, esse ciclo interminável, punição e penitência e punição e penitência e tudo mais, é uma resposta desses deuses ao desrespeito que Sísifo demonstrava como ser humano diante dos deuses. E esses 4 Sísifos, vamos dizer assim, que é o Francisco Rabal, o francês lá que... esqueci o nome do cara, o Kremer, alguma coisa Kremer, o Amidou, que faz o terrorista palestino, e o Roy Scheider, que faz o ladrão, né? Um ladrãozinho, bem ralé mesmo, no 4º segmento do prólogo, que é o segmento dos Estados Unidos. Você tem 4 prólogos, um na Espanha, Veracruz, onde o assassino profissional, o Nilo, é interpretado pelo Francisco Rabal. Ele mata uma pessoa, sai incólume disso, foge para a cidade onde se passa a história do Sorcerer. O 2º segmento é o do Qassem. Esse Qassem é um terrorista palestino, ele vem disfarçado de judeu para cometer um atentado contra uma sinagoga. Na fuga ele perde os seus parceiros, seus irmãos de causa, né? Eles são fuzilados pelo exército e um único é preso e ele consegue escapar e testemunha essa partida desse homem pelas mãos do exército. O cara é um terrorista enfrentando um exército ditatorial, como se tudo ali fosse uma grande mistureba de maldade e de tragédia e de horror e de sangue, de perdas e mortes, enfim, interminável. O Amidou vem desse ambiente, né? Não à toa ele é meio impulsivo, ele é meio agressivo, né, quanto personagem. O 3º é desse banqueiro, estelionatário, desviava fundos, pagava propinas e tudo mais. É a ideia de política. Ele tem uma tradição, uma família muito respeitada, ele é rico, só que ele vai ser descoberto. Há uma intimação para que ele se entregue à polícia. Ele pede 24 horas, convence seu cunhado de que tem que conversar com o sogro, né, o pai desse rapaz. Ele é casado com a irmã desse rapaz. Ele pressiona esse rapaz psicologicamente. Esse cara entra em numa paranoia, numa depressão e se mata. E ao ver o suicídio do cunhado, ele foge e vai parar de novo nesse exílio, que é esse lugar que eu vou falar daqui a pouco. E por último, o Roy Scheider, que é um motorista. Ele deixa mais ou menos claro que ele foi motorista de ônibus comum, ônibus de cidade, ônibus urbano. E aí ele entra nessa vida do crime, dirigindo para esses assaltantes. Ele participa do assalto, diz que não carrega arma, ele se recusa a matar. E aí ele entra nessa roubada, literalmente, que é assaltar uma igreja durante um casamento. Essa igreja, na verdade, serve de sede para outras igrejas, da arrecadação do bairro, né, das caixinhas e tudo mais. Todo o dinheiro dessas outras igrejas vai para essa igreja central, eles assaltam essa igreja central. E eles têm total noção de que essa igreja é comandada, na verdade, por um mafioso. Tudo ali é roubada, todos os personagens eles já estão
em roubadas extremas, assim, no caso do Qassem, não tão extremas como no caso não, extremas também, porque ele provocou a morte do cunhado, né, no caso do bloco francês lá do estelionatário, que depois vai ser conhecido como Serrano. Eles adotam nomes espanhóis, porque eles têm passaportes falsos, e aí eles vão todos para esse lugar que se chama Porvenir, nome autoexplicativo. Porvenir, o que está por vir, já começa a dar as tonalidades trágicas do que vai acontecer com esses personagens. Esses 4 homens, eles possuem, até anotei aqui, preciso ler as anotações, que senão me... Esses 4 homens, eles possuem a morte marcada em suas almas. Pessoas morreram por conta de suas ações, diretas ou indiretas. Diretas no caso do Amidou e no caso do Francisco Rabal, que faz o Nilo. O Amidou, que faz o Martínez, que na verdade é o Qassem, mas ele adotou o nome de Martínez. E, indiretamente, no caso do personagem do Roy Scheider, que vai ser chamado de Domingues, e no caso do estelionatário, que é o Serrano. Eles vão se redimir ao longo do filme fazendo um ato altruísta, fazendo bem a alguém, considerando essa mitologia do cristã, de culpa e expiação. Esses personagens que cometeram os pecados no mundo, eles são recolhidos para esse purgatório que é porvenir, o nome porvenir, né, o que está por vir, no sentido de purgatório mesmo, porque o purgatório é um lugar da espera, a espera pelo julgamento final, onde estará por vir se você irá para o inferno ou para o céu. Isso vai estar no Dante Alighieri também, né, na Divina Comédia, principalmente neles, na verdade. E esses personagens aguardam enquanto esse julgamento virá. O julgamento é anunciado quando se explode um poço de petróleo próximo de Porvenir, numa cidade chamada Poça Rica, que explode esse poço de petróleo, morre gente por causa disso, e aí eles são contratados para dirigir 2 caminhões que vão levar caixas de dinamite envelhecida, cuja nitroglicerina já escorreu para baixo da caixa, dentro do saco plástico. É uma caixa com um saco plástico, e dentro desse saco plástico a nitroglicerina acumulou embaixo. As bananas de dinamite são inúteis, mas a glicerina ali embaixo é muito perigosa. Qualquer sacudida, ela pode explodir. E aí a missão deles, como expiação desses pecados no mundo, eles são obrigados a levar nessa odisseia, nessa jornada simbólica, através da floresta, de estradas esburacadas, dirigindo 2 caminhões velhos, essas cargas de dinamite até esse poço de petróleo. Então você tem um assassino profissional, um aristocrata fraudulento, um terrorista palestino e um ladrão que provocaram a mortes de parceiros do crime, ou de igreja, ou de parceiros de atos terroristas, ou mataram alguém, ou as ações que levaram a alguém se matar, no caso do francês, do Serrano. E este lugar de espera, esse purgatório, é o palco de um julgamento impiedoso de suas almas. Ao abrir as portas do inferno, a explosão do poço de petróleo, esse julgamento começa a entrar em ação. A versão, como eu disse, a versão do Henri Georges Clouzot, é muito mais sociopolítica. A do Friedkin carrega esse tom mais filosófico, mais mitológico, sobre a implacabilidade do trágico. Nosso conceito de inferno, como local de punição e castigo, nosso conceito de purgatório, nosso local de espera, e nosso conceito de céu, como lugar de redenção, recompensa, mas principalmente redenção. A gente tem que entender que o Comboio do Medo, o Sorcerer, se passa na linha entre o primeiro, o inferno, e o segundo, o purgatório. Na verdade, indo do purgatório para o inferno, né? Se você pensar numa linha vertical, céu, inferno, e numa linha horizontal, espelhadas purgatório, e seria o nosso plano, a Terra, né? O plano material. Então o purgatório está inversamente proporcional ao local, à nossa Terra, onde a gente busca, e aqui onde a gente espera, e o céu, o lugar da redenção, e o inferno como lugar da punição. São 4 partes, o que liga o purgatório ao céu, o que liga o purgatório ao inferno, o que liga a terra ao céu, o que liga a terra ao inferno, é essa linha reta que liga a terra ao purgatório. O Comboio do Medo se passa entre o purgatório e o inferno. A terra a gente só vai ver no prólogo, que são os 4 em separado cometendo seus pecados, vamos dizer assim. Eles são lançados ao purgatório, e lá, nessa espera, eles entendem qual a aprovação que eles têm que passar para tentar alcançar o céu, que é a fortuna, que é uma vida nova, com uma nova identidade e tudo mais. A explosão da torre de petróleo são as portas desse purgatório sendo abertas para o início do julgamento apocalíptico. Morre gente, você vê cadáveres queimados, existe uma revolta do povo, o povo da cidade de Porvenir, em relação a esses cadáveres cremados não, carbonizados, né? E nisso há uma revolta, e os personagens principais eles ficam à parte disso,
isso. Eles continuam à espera enquanto o povo se revolta e tem toda aquela questão social que vai ter muito no filme do Clouseau, por exemplo. Através da tragédia desses 4 homens, simbolicamente entendemos o quão nossas vidas são imprestáveis. Instáveis, perdão. Imprestáveis. Quanto nossas vidas são instáveis aqui fora, enquanto espectador. Por quê? A tragédia funciona assim. Cadê? Até anotei aqui para não me perder. 2 conceitos de tragédia. Um de esfera superior, onde há um entendimento e, de certo modo, um alívio e conformidade com a noção do trágico, diante dos planos divinos. Quem somos nós? Nós temos que abaixar a cabeça e aceitar. Isso é a esfera superior. E a esfera horizontal, a esfera proporcional a nós, você vai ter uma carência de sentido. A gente sofre e não sabe por quê, e jamais saberá por quê, por mais que a gente tente. Schopenhauer tentou, não conseguiu. Nietzsche tentou, não conseguiu entender, né? Jaspers tentou, não conseguiu. Hebel tentou e não conseguiu. Hebel, inclusive, criou uma terceira via, onde junta os dois, é uma síntese do conceito de divino e do conceito de não há sentido. O Goethe vai... o Johann Wolfgang von Goethe escreveu Fausto, ele também vai dissertar sobre essas questões, dizendo que uma obra de arte tem invariavelmente um efeito moral, que é o conceito da esfera superior. Há uma moral a ser passada. Porém, isso não é o único objetivo da arte. E nem pode ser, porque um artista que cria unicamente a partir de uma esfera do moral, ele diminui o efeito trágico, o conceito trágico, diminui o efeito da tragédia e não consegue passar adiante essa catarse, essa epifania que nós teremos diante de tamanho absurdo, de tamanha violência, de tamanha ação divina ou ação do acaso, do vazio, para que nós possamos refletir sobre nós. A nossa relação com a tragédia é mais ou menos... Perdão, estou apertando o microfone aqui. A nossa relação com a tragédia, ela é muito próxima à nossa relação atual com a religião. Não tão atual, porque nossa relação com a religião, principalmente a cristã, ela é condicionada, né? Nós estamos no comando, nós somos um reflexo de Deus, nós somos isso, nós somos aquilo, nos colocamos lá em cima, quando na verdade a gente é bem basal. Dos animais a gente é um dos mais basais, porque a gente se assemelha muito a um parasita. Considerando a relação do ser humano com o mundo, nós somos um parasita, um dos animais, dos seres vivos mais basais que existem, não o ser divino, o ser que tomou consciência de si, aquela pataquada toda que ficam vendendo pra gente, principalmente quando, na maioria desses discursos de autoajuda vazios e genéricos de sentido, né? Eles vão completamente ao conceito de trágico. O conceito de trágico faz com que nós tenhamos noção do quão pequeno é o ser humano diante do tempo e do universo e da magnitude da natureza, né? Você vê que um simples vírus fraco fez com que o mundo se isolasse em casa. E a partir do momento que as pessoas desistem de se isolar porque acham que são superiores, os números de mortes começaram a aumentar tudo de novo, né? Isso só para citar um exemplo. Através da tragédia desses 4 homens, simbolicamente entendemos o quão nossas vidas são tão instáveis cá fora. Isso tem a ver com um dizer do Nelson Rodrigues, né? Meus personagens são vis, são monstros, para que nós aqui fora não sejamos. Aquilo que se diz vida se encena no palco e aquilo que se diz encenação se faz aqui fora. Nós usamos máscaras, nós somos todos muito perfeitinhos, ainda mais agora nesses tempos de rede social, com Instagrams, filtros e tudo mais. As pessoas com essas desculpinhas de ego falando, e um defeito meu é ser sincero. Isso não é defeito, isso é desculpa para massagear ego. A tragédia, o trágico, faz com que nós olhemos nossos defeitos. Nós nos reconhecemos enquanto terrorista, enquanto assassino, enquanto estelionatário, enquanto gangster, ladrão, pessoas que mentem, pessoas que enganam, pessoas que são covardes, pessoas que têm sonhos mesquinhos e egoístas. Cometemos terrorismo simbólico, nós matamos conceitos. O trágico faz com que enxerguemos o quão pequeno pode ser o ser humano. Isso tem a ver com relação ao conceito de trágico. A visão de mundo trágica, ela é necessariamente uma coleira que impede a gente de agir como os animais que nós, infelizmente, somos. Os animais são muito mais equilibrados com relação à natureza do que nós. Nelson Rodrigues vai falar disso, William Shakespeare vai falar disso, em menor grau aí o Samuel Beckett vai falar disso, né? Todos eles vão falar dessas questões mitológicas, alegóricas, né? O conceito de trágico só se dá plenamente na representação poética. O conceito de visão de mundo só se dá plenamente na representação artística. O pensamento de Pasolini, inclusive, era esse, Pier Paolo Pasolini, para quem não sabe, era um cineasta, poeta e artista de maneira geral.
Ele falava que tinha símbolos. Por que que eu vou ficar explicando as coisas se o símbolo fala muito mais, o signo fala muito mais? Então nós temos essas 4 faces do nosso lado ruim, a nossa fração pecador, a nossa fração falha. O herói trágico ele comete uma falha, e nisso eu estou estendendo também para a mitologia cristã, onde os personagens eles são dados a falhas, são dados a decisões que irão ceifá-los da existência. É tão complicado falar de cristianismo sem falar de religião, mas vamos tentar entender o cristianismo como um conceito poético e não exatamente como uma religião. Jesus Cristo não é uma pessoa que existiu, ele é um personagem poético criado para representar uma faceta nossa, uma faceta de busca pela redenção. Voluntariamente, Jesus busca a tortura de 12 horas, a paixão, apanhando e se martirizando para que nós não sofremos. Da mesma forma, esses personagens do filme, e qualquer personagem, na verdade, qualquer personagem trágico irá sofrer as piores mazelas do universo no lugar da gente, para que nós entendamos e sejamos salvos. Esse é o conceito de trágico. Conceito de trágico refletindo o conceito poético do cristianismo, da mitologia cristã. Falar cristianismo já é complicado, porque já vai remeter à religião, e aí vai dar problema. O conceito do poético, da mitologia cristã, é basicamente o mesmo conceito poético do personagem trágico que é espelhado numa situação extrema para que nós não sejamos. E quanto menos nós tivermos contato com essas situações extremas em arte, mais elas terão na vida. O mundo tá uma merda que tá, porque, né, a gente basicamente eliminou a arte da nossa noção de sociedade, da nossa noção de mundo. Só existe uma maneira de se entender a paixão de Cristo hoje em dia, que é passando por ela literalmente, porque não adianta mais encenar. É isso que a gente vê de paixão de Cristo, de missa, de coisa, são rituaizinhos anódinos que enfraquecem o seu significado poético. Então eu sou contra a religião nesse sentido alienante e castrador, e sou a favor da religião não sendo religião, mas sim sendo uma encenação artística que diz muito sobre nós mesmos. Esses personagens, tanto que encontram redenção, quanto os que se martirizam, quanto os que são castigados, são representações do nosso eu interior, que precisa ser extravasada em arte para que não se extravase em vida. Extravasar na vida real irá nos destruir. Extravasando em arte irá criar uma energia construtiva, uma energia renovada, reciclada, e nos aliviará. Quantas são as pessoas que não se sentem aliviadas, por exemplo, após assistir ao filme Dançando no Escuro, do Lars von Trier? Nós ficamos chocados com aquilo, com aquela paixão voluntária, inclusive, né, da entrega da personagem da Bjork a uma tortura em detrimento da humanidade que é representada pelo filho dela. Ela se deixa torturar, se deixa sacrificar, ela é o bode expiatório. Aliás, esse conceito de bode expiatório que está no cristianismo vem, na verdade, do conceito trágico, o bode expiatório, tragédia, o canto do bode. Esse bode expiatório, que é a mãe, que é a Bjork no filme, se entregando voluntariamente a essa tortura. O mesmo vai acontecer com esses 4 personagens aqui. Eles representam o que há de pior no espírito humano, tanto de corrupção, quanto de extremismo, cegueira, frieza, estupidez. Eles são 4 vertentes da nossa personalidade que se entregam voluntariamente a essa missão de levar essa carga de caminhão. E aí o filme desdobra em cenas absurdamente intensas e pesadas, é uma atrás da outra. A primeira metade do filme, a primeira 1 hora mesmo, é unicamente parado, à espera, a noção plena de purgatório, para depois entrar na noção plena de inferno. À medida que eles vão passando por pontes que estão em vias de desabar, plataformas e chuva, árvores tombadas no meio do caminho, aí eles são obrigados a usar um explosivo para poder tirar do caminho, a degradação física e psicológica que vai tomando conta desses personagens, principalmente o personagem do Roy Scheider, o mais estúpido dos 4, né? Ele é o mais estúpido, que essa é a faceta que nós não queremos ver. Um personagem que, como eu tinha dito antes, não usa armas, ele se nega a usar essas armas do assalto, ele fala, todo mundo sabe que eu não uso pistola em assalto, a culpa do perigo de morte ou da morte cai sobre ele de qualquer jeito, e aí, durante esse extremo, ele percebe que é um assassino tão cruel quanto o personagem Nilo do Francisco Rabal. Ele mata um cara ele pega uma pá e dá no pescoço de um cara, né? E não contente, o cara cai, ele vai dar outra. Ainda que esse outro cara seja um terrorista, seja um revolucionário terrorista desse país fictício, lutando contra uma ditadura, de novo, um reflexo aí da vida do Kassem, né? Um terrorista
alguém mau lutando contra um mal maior. Isso está no Conde de Lautréamont, né, o Isidore du Casse. Para se enfrentar um monstro, seja um monstro pior. Essa é uma visão bem negativa do mundo. Não é uma visão que o William Friedkin vai ter. Os monstros do William Friedkin vão enfrentar monstros ainda piores. E alguns deles não vencem. Esse é o que é o mais triste. E nessa constatação terrível, nós entendemos o quão pequenos nós podemos ser diante do todo, diante da natureza, diante da vida. O Friedkin nunca foi um homem lá de muita religião, mas ele sabe fazer filmes sobre fé. Talvez o Robert Bresson seja aí um dos grandes cineastas a falar sobre fé. O Bergman também vai falar, mas o Bergman questiona mais do que demonstra fé. O Dreyer, Carl Theodor Dreyer, vai falar sobre isso. Enfim, uma série de grandes mestres aí que influenciaram William Friedkin. Obviamente, o Friedkin deve muito a eles. Aliás, o Friedkin é uma pessoa absurdamente aberta a conversas sobre cinema. Você vê conversas dele, não é ególatra, ele não fica se achando a última bolachinha do pacote, aí não é o Darren Aronofsky, mas ele tem noção do que veio antes, tem noção dos mestres que ele reverencia. Ele dedica esse filme ao filme do Clouseau, inclusive. Ele sempre admirou muito o Henri Georges Clouzot, como esse cineasta grandioso que o Clouzot é. E aí o Friedkin vai muito nessa investigação desse espelhamento do que há de pior em nós, em detrimento de um mal muito maior, que é esse inferno pelo qual eles passam. Tanto que no filme, nós, durante o martírio, nós, espectadores, em geral, são poucos os que não tiveram essa reação, mas aí vai da pessoa ser fechada em si, não admitir olhar para essas facetas ruins. Nós perdoamos os crimes que eles cometeram, e eles têm assassinato nas costas. Mas nós os perdoamos à medida que nós vemos o quão eles vão sofrendo naquilo, o quão avassalador pode ser esse inferno e esse castigo até a chegada a esse portão, que é a saída desse inferno e desse purgatório, que é o poço de petróleo. Não são todos que chegam, não são todos que vão superar essa passagem pelo inferno quase que dantesca, né? E culmina, obviamente, nos momentos mais tensos do filme, que são duas cenas envolvendo uma ponte de corda que está completamente oscilante, está no meio de um temporal, o rio embaixo está selvagem, praticamente transbordando, a água pega na ponte, balança o caminhão, e o caminhão não pode balançar, e a gente fica tenso o tempo todo, né? Então, o sofrimento desses personagens é tão grande que é capaz de despertar compaixão na gente, que é a base de toda a mitologia cristã. Todos os personagens de Jó, Jonas, Daniel, Jesus, Adão e Eva, todos eles passam por provações tão extremas que desperta a nossa compaixão. E isso é um conceito do trágico. Édipo passa por uma provação tão terrível que desperta a nossa compaixão para com ele. Um rei, o melhor de nós, em teoria, sofre um mal tão grande vindo dos deuses, isso em Ésquilo e Sófocles, e Eurípides vai questionar um pouco mais, em Medeia, por exemplo, que nós perdoamos os seus pecados absurdamente graves. Mas o destino trágico deles não perdoa e desperta em nós o horror diante da vontade e do destino implacáveis impostos pelos deuses, aí entre aspas. Deuses também é um conceito. Natureza, né? Os deuses nasceram da ideia de nossa relação com a natureza. A figura esculpida em pedra que aparece no início, o sorcerer do título, né, o feiticeiro do título, é uma representação do destino e dá rosto aos dois caminhões. Um dos caminhões se chama Lázaro e o outro caminhão se chama Sorcerer. Você vai ver escrito os nomes no caminhão. Esse que tem essa cara é o Sorcerer, que dá título à coisa, que é o caminhão que mais sofre, é o caminhão que mais passa perrengue. O Lazarus não passa tanto. Lázaro, mitologia cristã, é o que ressuscita pelas mãos do divino, e o Sorcerer aqui, o feiticeiro, vamos estender aí para diabo, para o adversário, para Satã, para Lúcifer, para essa criatura demoníaca. O Lazarus é o barco da expiação e o Sorcerer é o barco da condenação. Falando barco no sentido de Caronte, lá o barco do inferno que cruza o rio para levar as almas das pessoas ao inferno. Isso está no Dante, isso está na mitologia grega, enfim. Na saída para a jornada de redenção, esse rosto de pedra retorna. Isso aparece no meio do filme, da parede atrás do caminhão Sorcerer passando na frente dessa coisa. Então, só para falar um pouco esteticamente como as escolhas do Friedkin são muito acertadas nesse sentido, você vai ver pequenos apontamentos no prólogo, né? Vira e mexe tem um detalhe em vermelho que vai banhá-los, entre aspas, de sangue. No caso do Roy Scheider, literalmente o banho de sangue. A mesma coisa você vai ter uma situação refletindo outra, né? A revolta das pessoas na Palestina diante do atentado terrorista vai ser a mesma revolta da população de Porvenir em frente ao descaso da companhia petrolífera com relação aos cadáveres. E aí essa revolta vai encontrar um paralelo. As explosões, tanto da árvore
quanto do atentado terrorista em si, ou do poço de petróleo, elas são filmadas de uma maneira muito visceral, né, uma refletindo o impacto da outra. Essas explosões constantemente voltam, tanto que, inclusive, em certos aspectos, elas voltam até como uma montagem eisensteiniana, onde não há uma implicação direta à cena, mas ela aparece em paralelo, alternando entre o fogo do inferno dessa explosão do petróleo e a mentalidade doentia e cada vez mais perigosa desses 4 personagens, em especial do Francisco Rabal, que observa os homens montando seus caminhões, que, aliás, eles têm que montar os caminhões, pior ainda, né? No filme do Clouseau, os caminhões são cedidos pela empresa. Aqui eles têm que montar o caminhão a partir de ferro velho, que é pior, o que deixa a coisa ainda mais perigosa. Então essa representação do fogo do inferno como o estado mental desses personagens à medida que o filme vai avançando. E isso lá no final, o Roy Scheider vai entrar num esteio de delírio que vai resumir o filme inteiro, desde o prólogo dele até culminar na cena com o poço de petróleo, de noite, e esse fogo infernal. Tem um reflexo muito interessante entre o Roy Scheider no início do filme, no prólogo, onde depois de sofrer um acidente, banhado em sangue, inclusive, de novo a cor vermelha, ele tá mancando e cai, e atrás dele você vai ver um hidrante jorrando água para cima. Lá na frente o filme vai mostrar o poço de petróleo jorrando fogo para cima, e ele também caindo de novo no chão, né, completamente exaurido, esgotado e... morto não, mas simbolicamente morto. Que mais que eu tenho que falar do Sorcerer? Eu recomendaria aí algumas leituras interessantes sobre o conceito de tragédia. Aristóteles, vai ter a Poética, Friedrich Engels, Karl Jasper, no Da Verdade, dá ao trágico um sentido que vai além da destruição incondicional e insensata. No caso do Jaspers, ele fala que o trágico vem dessa relação verticalizada do homem com o divino. O trágico como um elemento de alívio para nós, em detrimento desses cristos que nos tiram o pecado do mundo, o mundo sendo aqui, o pecado sendo uma ideia de pequenez, errônea, pecadora no sentido de egóica. Eles tiram esse pecado do mundo para nos dar a paz, que é esse conceito de trágico como um alívio pós-catarse. É muito louco, porque isso vai abrir flancos para vários tipos de pensamento, de artistas como Plínio Marcos ou o próprio Nelson Rodrigues, onde a prostituta vai ser esse bode expiatório da humanidade. Ela que tira o pecado do mundo para nos dar a paz de tirar essa monstruosidade que temos dentro da nossa cabeça. E nisso gera-se, entre aspas, a salvação. A mesma coisa, o personagem do Roy Scheider, ele é esse ladrão para que nós não sejamos ladrões. O Francisco Rabal é esse assassino para que nós não matemos. O personagem do Kramer é Kramer? Eu tô falando Kramer e não tô corrigindo. Eu vou dar uma errata aqui. Bruno Kremer. É isso mesmo, é Kramer. Ele é corrupto para que nós não sejamos, e na medida em que nós não reconhecemos essa corrupção dentro de nós, elas começam a aparecer no mundo real. Vide Jair Bolsonaro, Temer, essas questões todas que aparecem para nós. Eles vão refletir aquilo que está dentro de nós e que precisa ser exposto para que nós nos aliviemos. Nós, humanidade, somos salvos por esses cristos. Arte, conceitos. Não Cristo que desceu do céu, andou sobre as águas. Isso é um conceito. Isso não acontece literalmente. Isso é um conceito poético. Tem que ser interpretado e não levado ao pé da letra. As pessoas levam as coisas ao pé da letra demais e não se permitem embarcar nessa relação simbólica que existe entre o espectador e a arte que o espectador observa. E eu estou falando de arte de modo geral, música, pintura, escultura e tudo mais. Então fica aí a análise de Sorcerer, filme de William Friedkin, 1977, com Roy Scheider. De novo, só para deixar claro, é possível encontrá-la no Brasil através dessa coleção aqui, ó, o cinema da nova Hollywood, né? Tá de cabeça para baixo, é isso? É isso. Tô mostrando assim. O cinema da nova Hollywood, que aqui vai ter outros filmes que também... Alguns não vão falar disso, obviamente, né? Outra Face da Violência, Voar com os Pássaros é uma sátira, que é do Robert Altman, um filme muito legal. Corrida Sem Fim, Procura Insaciável são os dois melhores, mas o melhor mesmo é o Comboio do Medo, do William Friedkin, Sorcerer, tá bom? Então, fica aí a análise desse filme. Muito obrigado pela paciência de assistir o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Eu vou indicar também, eu sempre indico esse livro aqui, a Tragédia Grega, Albin Lesk. É uma série de estudos do Albin Lesk e de seu time de pesquisadores, dando referências. Várias das referências que eu falei estão nesse livro. Não é masturbação intelectual, falar, eu leio, não sei o que, não, é para ler, gente, leiam, quanto mais pessoas lerem, melhor. Tá em dúvida? Pode perguntar, não tem problema, eu faço isso com os meus alunos direto. Gente, me acorda de madrugada, Fábio, eu não entendi tal conceito, Fábio, eu não entendi tal conceito. Na medida do possível, eu vou tentar esclarecer essas coisas, tá bom? Então fica aí, tá na hora da gente entender o cinema como obra de arte e não só como um movimentinho escapista de bosta. Assim como a religião não é um movimento escapista de merda. Religião não é religião,
Religião é arte deturpada, tá? Então, valeu. Obrigado.